Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você acompanha a partir de agora. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina iniciou o trabalho de distribuição das urnas eletrônicas para as eleições 2020. Serão entregues mais de 16 mil equipamentos que atenderão às sessões nas 99 zonas eleitorais existentes no estado. 2.917 urnas estão na reserva. Serão utilizadas para substituir, em caso de necessidade, aquelas que apresentarem defeitos durante a votação. A previsão do tribunal é que o último roteiro terá como destino Blumenau, ocorra no dia 1º de outubro. Agora você acompanha as informações da CCJ e da reunião de Comissão de Finanças. Na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, foram analisados 4 proposições. 2 obtiveram pareceres favoráveis, uma foi encaminhada para análise jurídica e uma ficou pendente. Destaque para o projeto de lei que nomina a praça pública localizada no bairro Progresso. Com o parecer favorável, o projeto segue o trâmite pelas demais comissões da Câmara. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que analisou 2 proposições, todas com pareceres favoráveis. Destaque da comissão foi a análise do projeto de lei que altera o Código Tributário em Blumenau. No artigo 226, no parágrafo único, na análise da titularidade da cobrança do IPTU pelo município, deve ser estabelecida a responsabilidade solidária do possuidor do imóvel junto ao proprietário e buscar a exclusão primária do proprietário, que já possui comprovante de quitação do imóvel pelo possuidor que não realizou a transferência. A próxima reunião, tanto da Comissão de Finanças quanto da Comissão de Constituição, acontecerá na próxima terça-feira. A população pode continuar contando com atendimento virtual por meio do Alô Saúde Blumenau em 2 canais de comunicação. Pelo telefone 156, opção 2, ou no canal de WhatsApp, no telefone 48 40 42 03 30. Os atendimentos pelo 156, opção 2, acontecem de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e contam com a parceria dos formandos do curso de Medicina da FURB e suporte de profissionais médicos do município. Já o canal de WhatsApp conta com apoio de inteligência artificial para organizar a triagem de pacientes com sintomas do coronavírus. Após desativar o ambulatório de atendimento para casos suspeitos de Covid-19 no Parque Vila Germânica, as pessoas que apresentarem alguns sintomas devem buscar atendimento nos ambulatórios gerais do município. Nós temos os nossos 7 atendimentos rápidos para coronavírus, né? Que já atendem, né? Anexo aos nossos ambulatórios, as pessoas podem procurar esses locais, né? Nós temos atendimentos das 7 às 9 em certos ambulatórios e das 7 à meia-noite em outros ambulatórios. E nos finais de semana, o ambulatório do centro vai ter o atendimento das 7 da manhã às 19 horas da noite. Secretário, neste momento, qual é a situação da pandemia aqui no município? Hoje nós estamos numa situação controlada, né? Mas é sempre importante lembrar que há necessidade de o cuidado ser mantido, né? O vírus ele está aqui no município, ele ainda está circulando, existem pessoas se contaminando. Então, a necessidade que as pessoas, primeiro, usem a máscara, lavem as mãos adequadamente ou usem o álcool gel e mantenham o distanciamento social. Até para que não aconteça uma recaída, né? Exatamente, para que a gente não tenha de novo um aumento do número de casos aqui no nosso município. Qual a mensagem, então, para quem nos assiste agora, nesse aspecto de cuidado, além dessas medidas de usar máscara, do isolamento social? A mensagem é que as pessoas têm que entender que nós vencemos uma batalha, mas a guerra não está vencida. Nós precisamos que as pessoas mantenham seus cuidados, mantenham-se em alerta, porque o coronavírus está aí e se a gente afrouxar muito, ele pode sim retornar. As comissões de Educação, Transportes e Agricultura se reuniram de forma remota na quinta-feira para analisar 2 proposições. As matérias receberam parecer favorável e estão prontas para irem à votação no plenário. Um dos projetos denomina de Edemar Azevedo, praça pública localizada no bairro Progresso. O resumo da semana volta daqui a pouco. Fique com a gente.
É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O Brasil registra uma morte a cada 40 segundos devido a doenças cardiovasculares. A estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia é de que quase 300 mil mortes já tenham acontecido em todo o país. Os números reforçam o que a campanha global Setembro Vermelho alerta: os cuidados com a saúde do coração. A principal causa de morte é o infarto. Segundo especialistas, a sugestão é que uma primeira avaliação com um cardiologista seja realizada no início da vida adulta, para que os reflexos sejam avaliados e acompanhados. Agora, você acompanha os destaques da sessão ordinária de terça-feira, dia 22 de setembro. Na sessão ordinária remota desta terça-feira, os vereadores analisaram e aprovaram 10 requerimentos, 8 indicações e 2 projetos de lei. O primeiro deles garante aos deficientes visuais a utilização de cão-guia no transporte coletivo, táxis e transporte por aplicativo na cidade de Blumenau. Outro projeto de lei aprovado regulamenta tecnicamente a identidade e a qualidade do queijo Coque Case em Blumenau. A próxima sessão ordinária ocorrerá na quinta-feira, às 9 horas. A cônsul da Alemanha, Suzanne Adam, fala sobre o interesse de parceria comercial entre Brasil e Alemanha. Acompanhe. A Alemanha tem muitos interesses no nosso país, tá? A Alemanha considera o Brasil como sendo um parceiro estratégico e pretende e procura, através de mútua cooperação, aprofundar o relacionamento das mais diversas formas, tá? O interesse pelo Brasil se dá pelo próprio Brasil. Tá? Se dá pelas nossas características, quer de clima, quer pela nossa produção agrícola, quer por conta do potencial e a riqueza que o Brasil tem. Tá? Que é um potencial único, dificilmente encontrado em todo o mundo. Tá? E nós temos, sim, diversas oportunidades em diversas áreas, inclusive para pessoas que queiram morar na Alemanha. Temos também oportunidades também geradas pela nossa região, que tem toda essa questão, essa natureza histórica, cultural, que em alguns aspectos se assemelham bastante com aquilo que nós vemos na Alemanha. Nós temos a questão da preservação da língua, que muitas pessoas ainda falam ou lembram, que também fazem toda uma diversidade diferente que muitas cidades não têm. E nós entendemos isso como sendo um potencial gigantesco para a atração de novas oportunidades para a nossa região e, se possível, nós queremos poder explorá-las e trazê-las para cá também, né? O governo do estado atualizou a portaria que estabelece regramentos para o funcionamento de templos religiosos. Nas regiões de risco gravíssimo, cor vermelha, a lotação máxima é de 30% da capacidade. Nas de risco grave, cor laranja, a lotação máxima pode chegar a 50%. É o caso aqui de Blumenau e da região. Nas de risco alto, cor amarela, a lotação pode ser de até 70%. E nas de risco moderado, cor azul, a lotação máxima será aquela que garanta o distanciamento social mínimo de 1,5 metro. O resumo da semana volta daqui a pouco. Fique com a gente. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
já iniciou o período para solicitar o auxílio emergencial destinado a trabalhadores e trabalhadoras da área cultural. Para encaminhar o pedido, é necessário fazer a inscrição por meio da plataforma Mapa Cultural SC. Antes, será necessário ter o cadastro na mesma plataforma. O prazo para a solicitação vai até o dia 9 de outubro. A Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Agora, você vai ver os destaques da sessão ordinária de quinta-feira, dia 24. A Câmara de Vereadores aprovou nas sessões ordinária e extraordinária, realizadas de forma remota, 4 projetos de lei em redação final e um projeto em segunda votação. A proposta de lei autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com entidades privadas para atendimento de idosos a partir de 65 anos no âmbito do município de Blumenau. O projeto prevê que os objetivos da lei são o acolhimento e cuidado de idosos em situação de vulnerabilidade, com atendimento e internação nas entidades e empresas de que trata a matéria, em ação pública complementar às famílias, fortalecendo o trabalho integrado de assistência social aos necessitados. Durante a reunião ordinária, ainda foi rejeitado o projeto de lei complementar, que alteraria a chamada Lei do Silêncio Urbano. A proposta era considerar infrator o proprietário, o possuidor ou o detentor do imóvel, nele residente, ou do automóvel, de onde provém os ruídos, sons ou vibrações. O projeto foi encaminhado ao arquivo. A Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Em todo o país, o crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será realizado no dia 30 de setembro, totalizando mais de 4,3 bilhões de reais. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais foram adiadas para o mês de novembro. A Justiça Eleitoral, aqui no município de Blumenau, iniciou os preparativos para o pleito 2020. A Justiça Eleitoral está recebendo agora, as convenções terminaram dos partidos no dia 16, e os partidos agora estão apresentando o registro de candidatura. Então, estamos nessa fase final do pré-período eleitoral. A partir do dia 27, domingo, a Justiça Eleitoral começa a analisar esse registro de candidatura e os candidatos já estão liberados e começa a campanha eleitoral, o período eleitoral propriamente dito. Agora, quanto aos trabalhos das equipes da Justiça Eleitoral, fechou o quadro de mesário já? Estamos num processo de finalização, Minosso. Esse ano está sendo árduo, um pouco mais difícil devido à pandemia. Estamos aí finalizando, mas ainda temos várias funções ainda que precisam ser convocadas. E isso se estende provavelmente ainda até o início do mês de outubro. Pois é, a eleição inclusive foi adiada por conta da pandemia e certamente uma série de ações estão sendo desenvolvidas, principalmente nos cuidados sanitários para os trabalhos e a eleição, né? A Justiça Eleitoral, o TSE como órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, Minosso, adotou diversos protocolos de segurança, preocupado com a segurança nossa de servidores, mas principalmente dos mesários que serão convocados e também dos eleitores que irão comparecer no dia 15 de novembro para exercer o voto. Como a fala do ministro Barroso, o presidente do TSE, é mais seguro você ir votar no dia da eleição do que hoje em dia a gente fazer alguma das atividades normais nossa, como, por exemplo, ir ao mercado. Pois é, inclusive no dia 15 de novembro, dia da eleição em primeiro turno, teremos um período, um dia estendido da eleição, né? Para evitar ainda mais a questão do protocolo de segurança, o distanciamento social e diluir a comunidade no período da eleição, foi antecipado em 1 hora o início da votação. Então, vai começar a votação às 7 horas da manhã e se estenderá até às 17 horas. E destacando que o horário das 7 às 10 da manhã será preferencialmente para os eleitores idosos e pertencentes ao grupo de risco. Setembro Verde é o mês de conscientização sobre prevenção do câncer coloretal.
O Dr. André Marcelo Matana alerta sobre a doença que mata milhares de pessoas todos os anos no Brasil. O câncer coloretal, hoje, ele é o câncer mais frequente do aparelho digestivo, né, do trato gastrointestinal. O câncer é um crescimento desordenado de um tecido, né, basicamente por uma multiplicação desordenada, sem controle das células, né, desse tecido, e que tem, infelizmente, a capacidade de invadir órgãos adjacentes ou até mesmo mandar pequenas célulazinhas para órgãos distantes, onde podem se desenvolver tumores lá também, chamadas metástases, né? Qual é a importância do Setembro Verde? O Setembro Verde é uma campanha na qual visa rastrear precocemente o câncer de intestino, para que esse indivíduo não chegue até o nosso consultório com um tumor avançado. Então, é uma campanha de rastreamento no qual, através de alguns exames simples, conseguimos detectar ou precocemente ou até mesmo antes que ele aconteça e resolver esse problema. Para mais notícias do Poder Legislativo Blumenauense, acesse o câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O resumo da semana está terminando. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.